abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, 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 a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. João. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós podemos nos sentar e cantar o refrão do salmo. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Levantai, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos às vésperas já do Natal. Amanhã nós já celebramos na Missa do Galo o Natal do Senhor. E nós precisamos, ao vislumbrarmos a graça da nossa salvação na celebração do Natal, já compreender e entender como povo cristão o que realmente é a celebração que nós, com tanta alegria, festejamos do Natal do Senhor. Porque muitas vezes a gente se equivoca no Natal, achando que Natal simplesmente é celebrar o aniversário de Jesus, e até cantam parabéns para Jesus, né? Nossa, quantos mil anos ele está fazendo. Mas o sentido que a igreja dá, o sentido cristão da celebração do Natal, é exatamente aquilo que nós vivemos na celebração litúrgica da solenidade do Natal. O que se vive na celebração litúrgica do Natal? Se torna presente o evento salvífico, o evento da nossa salvação. Ele se torna presente e atuante na vida dos que celebram esses santos mistérios da liturgia. Por isso que é muito importante nós celebrarmos
liturgicamente, todos os cristãos, e aí é missa de preceito, é missa que nós precisamos todos como cristãos participar, da missa do Natal, porque ali presentificado, se torna presente o mistério da nossa salvação. Não é simplesmente um momento de confraternização, um momento de troca de presentes, é a celebração do amor misericordioso de Deus. Por isso que não se reduz simplesmente a um aniversário, mas é a atualização, a presentificação do mistério salvífico, que eu gosto tanto de citar, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é tempo de celebrar a salvação. Natal é tempo de celebrar a nossa redenção. Por isso que hoje o salmista vai dizer: levantai a vossa cabeça e olhai, porque a vossa redenção se aproxima. É celebrar a redenção. E liturgicamente, por isso que é importantíssimo sair simplesmente dessa realidade de ceia, de troca de presente, confraternização, e vivenciar a liturgia do Natal, para que essa graça seja atualizada no nosso coração. E quando nós experimentamos isso, eu sei, ontem eu até gravei um vídeo com o professor Felipe Aquino, num programa de 12 minutos, falando disso, que muitas vezes, na época da celebração do Natal, muitas pessoas ficam entristecidas. Muitas pessoas se sentem abatidas, ou fazem memória de natais tão difíceis que passaram, que traumatizou a vida porque não ganhou presente, porque não tinha condições, ou a gente acaba trazendo a memória nesse dia do Natal, aquelas pessoas da nossa família que não estão mais conosco. Ai, que saudade! Saudade é saudável, a gente sente mesmo, a gente é ser humano. A gente sente saudade das pessoas que não estão mais conosco. Mas quando nós entendemos o mistério que nós celebramos, nós vamos entender que esse mistério inaugura a grande graça da certeza que um dia nós encontraremos de novo com aqueles e aquelas que são queridos a nós e que já foram para a eternidade. Um dia nós encontraremos. É a inauguração do tempo da graça, o Natal da redenção. Levantai a vossa cabeça e olhai, porque a vossa redenção se aproxima, dizia o salmista hoje. Mas é importante nós fazermos memória daquilo que o anjo disse para os pastores. Vocês estão lembrados do que fala no Evangelho de Lucas? O anjo disse aos pastores: eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador. Aí está a alegria da salvação. O dia de Natal é dia de alegria da salvação, é dia de tomar posse dessa salvação, que para nós foi gratuitamente dada pelo Pai, o Pai que enviou o seu Filho unigênito, o seu amor misericordioso. E aí no ano da misericórdia, a gente quando vai ler a bula do ano da misericórdia, ela já começa assim: Jesus é a face da misericórdia do Pai. A misericórdia do Pai recebeu uma face em Jesus, que nasce a alegria da salvação. Diga comigo: Senhor, eu quero experimentar a alegria da salvação. Que toda tristeza, abatimento, angústia possa sair do meu coração, e eu experimente verdadeiramente aquilo que é o sentido do Natal: a salvação, a alegria da salvação, do menino que nos foi dado para nos redimir, para nos transformar, para nos santificar, para nos libertar. Eu quero hoje, Senhor, tomar posse antecipadamente da alegria da salvação. Por isso, eu renuncio à tristeza, eu renuncio a tudo aquilo
que possa vir nesse tempo querer roubar esse dom, desse anúncio. Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vós, na cidade de Davi, o Salvador. Bento XVI, o nosso Papa Emérito, ele vai dizer assim: a palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Fez-se criança, para que possa ser compreendida por nós. A palavra eterna da nossa salvação fez-se pequena que coube numa manjedoura. Fez-se criança para que nós compreendêssemos, para que nós entendêssemos, para que ela fosse compreendida por nós. Essa salvação, esse Salvador que vem até nós, esse Salvador que vem nos purificar, esse Salvador que vem propor para nós uma caminhada de uma vida reta, justa, de uma vida de santidade, esse Salvador que nos convida a sair de nós mesmos, a sair daquilo que muitas vezes nós queremos e insistimos em viver e que não está de acordo com a proposta da salvação. Esse Salvador que quis ser tocado, se deixar tocar, que apresenta-se frágil na figura de uma criança. E é tão bonito nas nossas paróquias, né? Geralmente aqueles bebês que nasceram recentemente entram lá no dia da celebração da missa do galo ou da missa do dia do Natal, vestidas, né, de menino Jesus no colo de Nossa Senhora, para mostrar essa beleza de um Deus tão grande que se faz tão pequeno para tornar-se acessível a nós, para tornar-se compreensível. E compreendendo a nossa humanidade, nos redimir, nos salvar, nos transformar, nos purificar. E nós precisamos abraçar essa graça, abraçar tudo isso que Ele veio trazer. E principalmente nesse século 21, especificamente no final da reta desse ano, já estamos na reta final desse ano de 2015, falta pouquinho para ele terminar. Nós assumimos a nossa identidade de cristãos. Nós precisamos assumir a nossa identidade. E hoje na liturgia, a igreja nos apresenta um menino que nasce. E que diante de todos os desafios que esse menino enfrenta, ele não perde a sua identidade. Ele não deixa de ser aquilo que ele devia ser. Nós escutamos hoje no Evangelho o nascimento do precursor, daquele que vem primeiro para preparar o caminho do Salvador. E toda a liturgia, todo o Evangelho vai girar em torno da escolha do nome dele. Não sei se você percebeu no Evangelho, a palavra do Evangelho começa assim: completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho, e os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. Claro, ela era idosa, estéril, não podia ter filhos. E a misericórdia do Senhor se manifestou de uma maneira linda, extraordinária na vida de Isabel. Ela concebeu uma criança na velhice, aquela que era estéril. Todo mundo estava encantado com a misericórdia de Deus na vida daquela mulher, daquela pobre mulher. Talvez eles até diziam antes, aquela pobre mulher estéril que não pôde ter filho, na cultura onde se tinha muitos filhos. Aquela mulher que não conseguiu gerar. Eles deveriam pensar, porque naquela época existia um preconceito com relação àquelas mulheres que não conseguiam, e no entanto que você vê lá, por causa de um costume naquela época, cultural, você vai ver quando Abraão não consegue fecundar, ou Sara, né, não consegue gerar,
porque ela era estéril, o problema não era com Abraão. O que ela manda Abraão fazer? Ter um filho com uma escrava, porque para um homem não ter filhos era muito vergonhoso naquela cultura. E aqui o povo louva, se encanta com a misericórdia de Deus, com a misericórdia de Deus refletida na vida desta mulher, na vida desta senhora, na vida de Isabel. Como de costume, no 8º dia, levam o menino para ser circuncidado. Era a prática da religião judaica. No 8º dia a criança tinha que ser circuncidada. Era a marca. Não mal comparando, mas era como o nosso batismo. Claro, o nosso batismo tem uma marca indelével na nossa alma, não precisa fazer nenhuma incisão, nenhum corte, mas o judeu que não era circuncidado não era considerado da raça, e eles levaram o menino, cumprindo o preceito. E quando foram circuncidar o menino, eles queriam dar o nome do pai, porque era ali a hora de dar o nome. Eu fico imaginando que ali no templo, o sacerdote do templo, aqueles que serviam o templo, perguntavam: como é que é o nome do menino? Ali devia ser o lugar do registro civil, devia ficar guardado lá no templo, devia ter uma sala lá com ar-condicionado, para não deteriorar os arquivos. E os nomes, a certidão de nascimento ficava guardada ali. E eles perguntaram: vai ser o nome da criança vai ser Zacarias. E aí Isabel reage. E ela diz: não, o nome dele será João. Agora eu pergunto para você: você acha que Zacarias contou para Isabel que o anjo tinha falado para ele lá no templo, quando o anjo se manifestou para ele lá no templo, que o moleque ia se chamar João? Claro que não. Se você não percebeu, João ficou mudo e surdo. Ele não estava só mudo, ele estava surdo, ou melhor, Zacarias, ele estava surdo. Por quê? Para falar com sinais, a pessoa não precisava fazer sinal para ele, falar em libras. Eles fizeram um sinal, depois você vai ver, para perguntar qual ia ser o nome do menino. João, não tem ninguém na família com esse nome. É tradição, tem que ter o nome de algum parente, do avô, do pai, não é Cristiano? O neném do Cristiano tem o nome dele, Cristiano. A tradição continua. Tem que ter o nome de algum parente. João não tem cabimento, não tem sentido. Mas é impressionante, Isabel, porque Zacarias, insistindo com João, Zacarias estava surdo e mudo. Ele não contou para ela, mas como também ninguém havia contado para ela que Maria estava grávida, e quando Maria entrou na casa dela, pela ação do Espírito Santo, ela diz: de onde me vem a honra de receber na minha casa a mãe do meu Salvador? Quando você entrou aqui, a criança exultou de alegria no meu seio, no meu ventre. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto bendito é o fruto do teu ventre, aquele que está no teu ventre, o nosso Salvador. O Espírito Santo revelou para ela, e o próprio Deus, dentro daquilo que era o projeto de Deus para o menino que nascia, ele tinha um nome, e o nome era João. João era o nome dele, era o nome desse menino. Ela escolhe, a mãe escolhe, movida pelo Espírito Santo. Ela contraria as tradições, escolhe um nome que não havia na família. E depois, com sinais, João entende o que eles estavam perguntando, pede uma tabuinha, e ele escreve lá naquela tabuinha: João é o seu nome. Pronto, está definido. João, o que significa isso? Yohanan, em hebraico. O que significa? Deus é graça. Deus é gracioso. Era isso.
O mundo precisava entender que Deus é graça, que Deus é gracioso. Em primeiro lugar, o dom da graça de Deus para os pais que não podiam ter filhos e que foram abençoados. E depois a compreensão da graça de Deus para toda a humanidade. É graça de Deus porque Ele vai anunciar a graça maior de Deus para toda a humanidade. Ele tem uma identidade, Ele tem um chamado, Ele não pode renunciar quem Ele é. Ele vai anunciar para toda a humanidade, Ele vai preparar o caminho do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, nós viemos para esse mundo para louvar, para bendizer a Deus e para servi-lo. Diga comigo, eu vim para esse mundo para louvar, para bendizer e para servir a Deus. Eu vim para esse mundo para louvar, para bendizer e para servir a Deus. João tinha, meus queridos, plena consciência. Desde lá, do ventre da mãe dele, quando ele recebeu o Espírito Santo, e depois ele recebe esse nome para expressar a graça de Deus, ele sabe que ele tem que trabalhar, ele sabe que ele tem que testemunhar a graça de Deus. Ele vai crescendo, como a própria palavra vai encerrar. A mão de Deus estava com ele, a mão de Deus estava com João, e ele vai ali fazendo aquilo que lhe era designado por Deus: preparar o caminho do Senhor. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Ele entende o lugar dele, ele entende quem é a graça, ele entende quem é a plenitude, ele compreende quem é aquele frágil, humano, frágil, limitado na sua humanidade, como toda a humanidade é limitada, menos no pecado, porque aquele homem não teve pecado. Essa criança, Jesus, o Deus que se encarnou, não teve o pecado, mas se encarnou na humanidade frágil, na humanidade perecível, na humanidade finita. No entanto, que a vida dele teve um fim na cruz. Ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas João entendeu a sua identidade. Ele tinha que preparar os outros para a graça do céu. Mas essa também é a nossa missão. Olhar para o nascimento de João é entender que a nossa missão, como a de João, é de preparar. Estarmos preparados e preparar as pessoas para a graça do céu. Testemunhar aquilo que é verdadeiramente o sentido da nossa vida, o sentido do Natal, aquilo que nós celebramos, aquilo que nós vivemos. Nós somos chamados, como João, a ser para o mundo esse sinal da graça, esse sinal da bênção, esse sinal da presença de Deus, num mundo que tem tentado roubar a nossa identidade. Quantos cristãos sem identidade, que as pessoas olham e não conseguem identificá-lo, não conseguem identificar que ele é cristão, não conseguem identificar que ele é batizado, não conseguem identificar, mesmo que ele até participe da paróquia, de uma pastoral, da missa, de algum movimento, mas o seu comportamento fora não mais o identifica, não tem identidade, perdeu a identidade. O mundo tem tentado roubar a nossa identidade. O inimigo tem tentado nos descaracterizar, tirar de nós essa graça, de nós sermos reflexos da graça de Deus, para que as pessoas e o mundo vejam que Deus está vivo, que Ele está atuante, que verdadeiramente Ele redime, que verdadeiramente Ele separa os seus, não porque eles são melhores, mas pelas opções que os seus fazem. Nós precisamos, meus irmãos, olhando para João Batista, ver exatamente em João a identidade profética. Zacarias solta a língua, começa a louvar a Deus. O texto vai continuar, depois se você quiser pegar e meditar o Evangelho. A língua dele vai soltar e ele vai rezar aquilo que nós chamamos de benedictus.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara outrora aos nossos pais. E aí ele vai fazendo aquele cântico do Benedictus. Ele vai bendizendo a Deus, até que ele chega naquilo que é próprio e que ele gerou, e ele vai dizer: e tu, menino, serás chamado profeta das nações, profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor para preparar o seu caminho, anunciando ao seu povo a salvação e a remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão do nosso Deus, o sol nascente nos veio visitar, e ele vai louvando a Deus pela maravilha que os olhos dele contemplam. Nós precisamos recobrar a nossa identidade e viver. Deus é graça. E a identidade cristã do Natal, eu quero voltar lá para nós recobrarmos a identidade cristã do Natal, tem sido roubada pelo consumismo, roubada pela comilança, roubada pela bebedeira, pelos símbolos paganizados do Natal. Hoje o Natal é mais representado pelo Papai Noel do que pelo Filho de Deus que nasceu. Muitas casas de cristão não têm mais o presépio, mas tem o Papai Noel. Não tenho nada contra o bom velhinho, mas peraí, se eu sou cristão, eu não estou celebrando Papai Noel, eu estou celebrando Jesus que se encarnou para me salvar. Volto a dizer, não tem nada. Se você quer tirar foto lá com a sua criança, com o Papai Noel, fique à vontade. Ser livre, mas entenda que isso não é o Natal dos cristãos. O Natal dos cristãos é Jesus que nasce. Se você não ganhar presente, não ganhar cartão, não ganhar nada, Deus já te deu o que você precisava. O Filho dele nasceu para te salvar. Você quer maior presente do que esse? Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender o sentido, porque o mundo tem tentado roubar de nós a nossa identidade, e é hora de nós assumirmos a graça da salvação. É hora de nós assumirmos quem nós somos. É hora de nós tomarmos posse de que nós precisamos viver essa vida que João optou por viver, de sermos pessoas corajosas que preparam outras com a graça de Deus para a graça do céu, que testemunham, que provocam, que questionam. Não um questionamento negativo de que parece que nós somos superiores. Não, nós não somos superiores a ninguém, mas nós só precisamos ter consciência, e consciência profética de quem nós somos. E tu, menino, serás chamado profeta das nações. Saber que nós também somos chamados a viver uma vocação profética, como a de João, aonde as pessoas olham e se assustam e falam assim: nossa, tem alguma coisa de diferente nesse rapaz, nessa moça. O que é? A graça de Deus, a mão de Deus está com ele, o poder de Deus está com ele. Nós precisamos assumir, porque se nós perdermos a nossa identidade e só vivermos a nossa identidade aqui dentro, desculpa meu filho, desculpa minha filha, você está sendo um traidor com Jesus, porque ele disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se nós não estamos sendo sal e nem luz lá fora, nós estamos traindo aquilo que nós somos. E tu, menino, serás chamado profeta das nações. Se você sacode o seu corpo, se você dança de acordo com a música que é tocada lá fora, desculpa meu filho. Se você faz o que todo mundo faz, desculpa meu querido, você não está sendo aquilo que você deve ser. Você perdeu a sua identidade. A identidade é ser sal, a identidade é ser luz, a identidade é ser profeta, a identidade é preparar o caminho do Senhor, a identidade é viver assim, em estado constante de advento. O advento vai acabar, nós vamos entrar no tempo do Natal, mas nós vivemos constantemente o advento, a vinda do Senhor, preparados para esse Senhor que vem e preparando outros com a nossa vida e com o nosso testemunho.
Volto a dizer, repito isso tantas vezes e não vou me cansar de repetir. O que São Francisco de Assis, com tanta simplicidade, nos ensina. Pregue o evangelho sempre. De vez em quando utilize as palavras. Porque a sua vida pode ser o único evangelho que aquelas pessoas que estão fora e distantes da casa de Deus vão conseguir ler e enxergar. As pessoas precisam ver. Elas precisam ver. E aí eu vou lá no magistério da igreja, no número 42, de um documento do Papa João Paulo II, de São João Paulo II, chamado Redemptoris Missio. João Paulo II vai dizer, nesse número 42 da Redemptoris Missio, que o mundo atual, o mundo odierno, ele acredita mais nas testemunhas do que nos doutores e nos mestres. E o primeiro instrumento de evangelização, vai dizer João Paulo II nesse texto, no número 42, é o testemunho, é a vida. Não existe maior testemunho. Às vezes as palavras não convencem. A gente às vezes fica aí uma hora, grita, vira pirueta, no espírito, é claro. Tenta, e às vezes não entra. Mas o testemunho convence as pessoas de que é verdade. Nós temos um Salvador. Então, meu querido, gastei alguns minutos. Agora é contigo. E tu, menino, serás chamado profeta das nações. Começa pela grande nação que se chama sua casa. Depois tem uma outra nação vizinha que é o seu trabalho. Depois tem várias nações nos diversos círculos onde você participa, na sociedade, aí dentro da própria igreja, porque nós precisamos evangelizar uns aos outros. O Monsenhor Jonas fala aqui nos nossos documentos que nós nos evangelizamos uns aos outros aqui na Canção Nova para evangelizar. Evangelize com a sua vida, com o evangelho encarnado, absorvido pelos seus poros, pelo seu coração, pela sua mente, pela sua face, pelo seu sorriso, pela sua disposição, pela sua luta incansável por viver o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro e o que é santo. E aí eu posso dizer que no fim de tudo, quando você olhar para trás, você vai ver que valeu a pena. E eu preciso dizer, como Deus estava com João, Ele estará também com você, te ajudando a preparar o caminho do Senhor, por meio da sua conversão e da prática da justiça. Você quer? Se você quer, feche um pouquinho os seus olhos aí, traz a sua mão sobre o seu coração. Todos precisamos ser João Batista. Nós precisamos experimentar a graça profética que incendiava o coração daquele homem, que hoje a liturgia traz o seu nascimento e a escolha do seu nome. Nós precisamos ser para o mundo e para as pessoas, nesse ano da misericórdia e todos os dias da nossa vida, aquilo que significa o nome de João. Deus é graça, Deus é gracioso. Vai dizendo aí agora para o Senhor, aí no seu coração: eu quero, Senhor, eu não quero mais que esse Natal que eu vou celebrar não tenha essa marca, essa identidade. Não é só amigo secreto, não é só troca de presentes, não é só ceia. Não, isso aí é secundário. O principal está na presentificação, Senhor, da sua salvação, da sua encarnação. O principal está, Senhor, em celebrar a nossa salvação. E aí sim o nosso coração se encherá de alegria, e essa alegria poderá ser partilhada com os outros.
nós poderemos presentear as outras pessoas com a alegria, Senhor, a alegria da compreensão de que nos foi dado um Salvador, que Deus não se conteve no seu amor, e Ele amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito, e Ele nasceu da Virgem Maria, do ventre de uma mulher, e Ele veio para nos salvar. Vai dizendo aí para Deus que você quer. Senhor, olha para esse povo que está aqui, olha para esse povo que nos acompanha de casa. Eles querem ser João, eles querem demonstrar com a própria vida que o Senhor é o Deus da graça, é o Deus gracioso, é o Deus que se compadece daqueles que estão afastados, daqueles que estão marginalizados, daqueles que estão à margem na sociedade, que vivem nas periferias existenciais, daqueles que estão no pecado, Senhor, afastados da graça. Senhor Deus, nós queremos chegar a todos nesse ano da misericórdia, chegar a todos revelando a face da misericórdia, essa fase tão linda, frágil, mas tão real. Senhor Deus, conceda-nos a graça. Vai pedindo a Ele, me dê a graça, Senhor, de testemunhar. Vai falando agora em voz alta, vai orando em voz alta. Eu quero, Deus, eu quero expressar com a minha vida, eu quero expressar com a minha vida essa força do Senhor, eu quero expressar com a minha vida essa graça, a salvação. Eu quero viver um Natal cristão. Senhor Deus, se eu até programei em viver um Natal totalmente pagão, eu nem estava ligado em ir na missa, em celebrar o seu nascimento da maneira que tem que ser verdadeiramente celebrado. Eu estava mais interessado era na festa, naquilo que foi programado. Mas hoje, Senhor, hoje eu estou entendendo, eu quero aceitar o chamado. Eu sou João e preciso, com a vocação de João, a vocação profética de João, mostrar a sua graça, Deus, mostrar a sua alegria, a alegria da salvação, encher-me de Ti. A minha manjedoura está preparada para Te receber. A minha manjedoura, a manjedoura do meu coração está preparada para receber o Salvador. E eu quero, Senhor, hoje, eu preciso hoje encher-me dessa decisão, a decisão de preparar o caminho do Senhor, de preparar pela sua graça pessoas para o céu, a começar de mim. Essa é a minha decisão. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, profeta das nações. Segura na mão de quem está aí do seu lado, dá um sorriso para esse irmão e diga: é nós. Balança a mão dele e diga: e tu, menino? Menina, né? Se é uma menina. E tu, menino, serás chamado profeta das nações. Balança mais uma vez a mão desse irmão, balança a mão dele e diga: e tu, menino, serás chamado profeta das nações. Eu estou vendo os câmeras aí filmando vocês. Aponta o dedão para a câmera e diga para quem está em casa: e tu, menino, serás chamado profeta das nações. É hora da gente mostrar a nossa identidade para o mundo, nem que seja esse pequeno resto. É hora de nós mostrarmos para o mundo o que nós celebramos. Celebramos a nossa salvação e o nosso Salvador.